E, ó, eu vou querer passar pro Bruninho, né? Mas aí, Bruninho, eu vou levantar um tema aqui, que aí tem que elogiar o Felipe Luiz, tá? Porque a gente sabe, o Felipe Luiz depositou toda a confiança dele no Gabigol, toda. Ele falou, foi muito criticado, inclusive por mim aqui, pelo Mauro César, por muitas vezes a insistência, e ele continuou batendo o pé e bancando o Gabigol. Primeiro, aí ele já merece mérito. Colocou o Gabigol de novo, o Gabigol foi decisivo. Agora, além disso, né, não teve camaradagem. O esporro que o Felipe Luiz deu no Gabigol, né, que era o que eu falava aqui, eu falava, gente, olha o Flamengo do Tite, não joga nada e o Tite fica parado, olhando o jogo, fica lá no banco sentado e o filho dele na linha lá do lateral. Não dá. O Felipe Luiz hoje, ele deu um esporro no Gabigol, Bruno Prado, e eu vou querer ouvir também o Vampeta sobre essa situação, porque as câmeras pegaram. Vem aqui, seu moleque, me obedece. Foi essa a leitura labial no Felipe Luiz. Vem pra cá, seu moleque, me obedece. Foi isso que ele falou. E puto, e gritando, como eu já vi acontecer com Jorge Jesus. Mais uma vez eu volto atrás, dizendo que eu vejo sim semelhanças. Depois, se um dia esse Flamengo se tornar semelhante ao do Jorge Jesus, eu quero que todo mundo que me ironiza, que fala, você tá de sacanagem, já quer comparar, ele é inspirado no Jorge Jesus. Eu não sei se ele vai ser o Jorge Jesus, é claro que é cedo para falar, mas que ele tem muito do trabalho do Jorge Jesus, ele tem. Não é um Flamengo que dá show como dava o do Jorge Jesus, mas marca pressão como marcava o do Jorge Jesus, o tempo inteiro marcando o adversário lá na frente, tenta tocar a bola como o Flamengo do Jorge Jesus, é um Flamengo ofensivo como o Flamengo do Jorge Jesus, que aproveita muito as pontas como o Flamengo do Jorge Jesus, tem semelhanças, na minha opinião. E ele, Bruno, teve a coragem de dar esporro no amigo, que muitas vezes falou, será que o Felipe Luiz vai botar moral de chefe com o Gabigol? Ele botou, o Gabigol reagiu, ele gritou quando o Gabigol reagiu, porque o Gabigol é marrento, e depois na comemoração do gol, o Gabigol vai nele. E o Gabigol fez o gol aonde ele pediu pro Gabigol estar. Porque ele estava pedindo, quando ele deu esporro no Gabigol, pro Gabigol abrir para aquele lado do campo. Era o pedido dele, que o Gabigol estava muito centralizado, e ele pede aqui, e aonde ele falou aqui, que foi ali pelo lado direito da defesa do Atlético Mineiro, o Gabigol achou o gol, Bruno Prado. Ou seja, tem que elogiar. Ele é um cara que tem coragem para atacar, e ele é um cara que dá esporro e que cobra do seu time, que tenta mudar o time durante o jogo, Bruninho. Foi muito bem hoje o Felipe Luiz. Foi, e assim, eu elogio mais pela estratégia. Essa coisa de discussão depende muito do resultado. Eu lembro do Diniz com o Tietê, virou uma tragédia porque o time despencou. E aí o comentário foi que aquilo desestabilizou o time. Isso é discussão de jogo, normal, como aquela também foi. Aquilo lá, o problema foi que não tinha torcida e vazou e o time perdeu. E aí o pessoal mais próximo do jogador ficou chateado. Se aquilo não vai pro microfone, não acontece nada. Era uma cobrança normal de jogo. Como essa é uma cobrança de jogo. Como no jogo o Hulk e o Batalha discutiram ali também. Alguns minutos antes, o Batalha cobrou o Hulk respondeu. Direto, né? Hulk Scarpa. No Atlético teve um monte de discussão também. Isso aí é do jogo, isso faz parte. O Gabigol, uma aposta do Felipe Luiz, aí sim, aí nesse lado, eu acho que é bem relevante. Ele fez uma aposta e o cara, no jogo final, respondeu, que era o que o Felipe tinha para disputar até o final. O Felipe, ele pega a situação no time na semifinal da Copa do Brasil e no Brasileiro numa situação quase impossível para buscar o título, né? A missão era manter o time entre os primeiros para conquistar uma vaga na Libertadores. Então ele tinha essas missões. Então, nesse curto período do Felipe até agora, a missão mais importante era ganhar a Copa do Brasil, porque é o que ele tinha ali na frente dele. E hoje, no jogo mais importante até aqui no comando dele, o Gabigol, que ele apostou, fez 2 gols e foi fundamental. Então, isso aí, ótimo. E eu vou recuperar aqui, tá? Que a nossa produção me mandou, o Caiquinho me mandou aqui, uma declaração do Felipe Luiz quando ele chegou ao Flamengo e que representa muito do que aconteceu hoje, né? O esporro no Gabigol, decisões que ele toma. Felipe Luiz não tem medo de tomar decisão. Ele disse o seguinte, a gente está recuperando aqui nossa produção, agradecer ao Kaique Lima,
Ele falou o seguinte, quando ele se apresentou ao Flamengo: tem os prós e os contras. O pró é que conheço esse grupo como ninguém. Eu sei das lideranças e o que acontece. Eu estava presente nesse grupo há 5 anos. Acho que só chegaram 3 ou 4 jogadores depois que eu me aposentei. Eu conheço todos eles. E eu sei que vou tomar decisões que vão incomodar alguns jogadores e que alguns deles vão ficar bravos comigo. Mas não é com o Felipe Luiz pessoa, é com o Felipe Luiz treinador. É importante separar. Foi isso que o Felipe Luiz disse, né? Quando ele chegou ao Flamengo. E aí, chegou a hora de eu queimar a língua, porque eu não sou frouxo. De eu assumir o que eu falei, porque eu não sou frouxo. Porque tem que aturar o Gabigol, amigo. Tem que aturar. Critiquei muito, critiquei quando botou camisa do Corinthians e não assumiu. Critiquei quando fez Poderoso Chefão sendo eliminado pelo Olímpia e mereceu as críticas. Critiquei quando não jogou nada contra o Peñarol e foi eliminado de uma Libertadores que estava facinho de chegar na semifinal. Tava uma uva chegar nessa semifinal. Aí, a partir de agora, o bicho pega. Que aí era Botafogo, Atlético Mineiro e River Plate. Aí tudo bem. Agora, o Flamengo cuspiu a uva. Tava uma uva, o Flamengo cuspiu ou se engasgou com a uvinha que tava. E mereceu ser criticado. Só que hoje, a gente tem que tirar o chapéu pro cara. É o cara que fez todos os gols de título de Libertadores do Flamengo depois da era Zico. É o cara que fez todos os gols de finais de Libertadores, porque até quando perdeu pro Palmeiras o gol foi dele. É o cara que foi artilheiro de Brasileirão. É um cara decisivo, né? Ou seja, é um cara, como eu gosto de dizer, de culhão, né? Aí eu vou ler para vocês, voltando para a Rádio Jovem Pan em 20 segundos, os números do Gabigol em finais pelo Flamengo, que são impressionantes, e aí tem que falar mesmo. Vamos voltar para a rádio, em 5 segundinhos a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, TV e YouTube, porque, como diz meu amigo Marcos André, comigo não tem essa. Hoje à tarde eu falei uma coisa, à noite eu já falo outra. Na quarta eu falei uma coisa, na quinta eu falo outra. Se não fosse pra ser assim, o programa não era diário. Eu ia fazer um programa mensal. Vou dar minha opinião mensal pra vocês. E hoje tem que tirar o chapéu pro Gabigol, velho Vamp. Vamos lá. Gabigol em finais pelo Flamengo. 26 jogos. 17 finais. Seja jogo único ou com 2 jogos, né? Vamos lá. 16 gols. 16 gols em 17 finais. 2 assistências. 18 participações em gols. Gabigol passou o Ronaldo Fenômeno em gols em finais na carreira. Olha isso. O Gabigol, eu sei, claro, mas o Ronaldo fez gol em Copa do Mundo, final de Copa. É claro que é outro peso. É óbvio. Isso aqui não tem ninguém aqui para mentir, para transformar, tratar nosso telespectador, nosso ouvinte como otário. Mas só que passar Ronaldo Fenômeno em número de gols em finais na carreira, tem que tirar o chapéu. O Gabigol chega a 16 gols em finais, em 17 finais disputadas. Aí vamos lá pro ranking. Lionel Messi é o primeiro. Cara, olha isso, hein? Olha isso, porque ele fez um gol pelo Santos, tá? Então, são 17 gols em finais do Gabigol. Messi, 35 gols em finais. É o primeiro. Pelé, 31 gols em finais. É o segundo. Cristiano Ronaldo, 23 gols em finais. É o terceiro. Neymar, 21 gols em finais. É o quarto. Lewandowski, 18 gols em finais. É o quinto. Romário, 18 gols em finais. É o sexto. É o quinto, né? Junto com o Lewandowski. E em sexto vem Gabriel Barbosa à frente de Ronaldo e Puskás, hein? Ronaldo com 16, Puskás com 15. Tem que tirar o chapéu, porra. E detalhe, ele vai passar provavelmente o Romário e o Lewandowski. E talvez até o Neymar, né? Porque, o Lewandowski ainda tá jogando.
Então pode ser que ele faça gols em finais. Mas o Gabigol tem 17. Contra 18 do Lewandowski e do Romário. O Romário ele já deve passar. E aí ainda tem o Neymar com 21, Cristiano Ronaldo com 23. Eu sei que não são os mesmos níveis de finais. Então, como eu falava, os números do Tite em eliminatórias, eu não vou ser frouxo aqui e vou falar, o peso do Gabigol é igual. Mas é um número impressionante, ô velho Vamp. Não, de fato, né? Ele com... Aqui no meio-dia a gente falou aqui no programa, né? Botasse o Alcaraz e o Gabigol, perguntasse pra torcida, que foi ao Maracanã, todo mundo quer ver o Gabigol. Né? Ele, gols decisivos, que sempre marcam, né? Ele e o Zico marcaram gols em final de Libertadores, né? Um clube tão histórico como o Flamengo. Não vive um bom momento, hoje fez uma boa partida, né? Tomara que daqui para frente ele adquira a sua condição física e técnica, mas as últimas temporadas do Gabigol deixou muito aquém, né? Hoje, terminasse hoje, tivesse que renovar o contrato, pela torcida, todo mundo ia mandar logo, mete aí a caneta, 2 anos e um abraço. E aí as coisas mudam muito rápido no futebol, a cada 3 dias. Né? O Flamengo enfrenta na quarta-feira o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e domingo tem a final lá em Belo Horizonte. Nem sei se já vai para ficar lá mesmo. Né? Jogo 4, outro domingo. Pode ficar até lá de ver, né? De repente. A semana toda. Mas enfim, Tico, hoje o que se fala é o momento dele. Vamos ver o que ele vai postar. Eu sei que gosta, que ele postou como? O negócio lá do Michael Jordan, né? Ele beijou Última dança.